Dungeons & Dragons 2024. 22 magias de evocação entre truques e nível 1. Regras do D&D. Uma produção RPG Next. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D. E estamos de volta, né? Feliz 2026 para todo mundo. E estou aqui, Rafael47, retomando a leitura desse finalzinho do livro do jogador do D&D 2024. Quais são, então, as magias que eu vou trazer para você hoje? Bom, são 22 magias de evocação. Vou matar todos os truques e todas as magias de primeiro círculo, primeiro nível. Então, quais são elas? Eu estou trazendo aqui o nome em português traduzido, que eu não sei exatamente a tradução oficial, e o nome em inglês também para poder facilitar, porque o inglês é oficial. Então, entre os truques nós temos o espirro ácido ou rajada de ácido, que é o Acid Splash, que é o espirro, splash é espirro, né? A rajada mística é o Eldritch Blast, que é famosa. O raio de fogo, Firebolt, que também é famoso. Luz, Light, também. Raio de gelo, Ray of Frost. Chama sagrada, Sacred Flame. Toque chocante, o Shocking Grasp. Explosão feiticeira, Sorcerer's Burst. Essa aqui, se não me engano, é uma magia nova. Eu não me lembro dessa magia nos cantrips. Não sei, vamos ver. O fogo fato estelar, Starry Wisp, também não lembro dessa. Estrondo, que é Thunderclap, né, uma trovoada. O clap é aquele barulho do trovão, né, o Thunderclap. E a palavra radiante, Word of Radiance. E aí, as magias de primeiro círculo ou primeiro nível são Mãos Flamejantes, famosa, né? Burning Hands. Orbe Cromática também, o Chromatic Orb. Destruição Divina, Divine Smite. Fogo das Fadas, o Fairy Fire. Raio Guiador, Guiding Bolt. Repreensão Infernal, Hellish Rebuke. Mísseis Mágicos Clássico, Magic Missile. Destruição Lacinante, Shearing Smite. Destruição Trovejante, Thunderous Smite. Onda Trovejante, também clássico, Thunder Wave. E o Raio da Bruxa também, outro clássico, Witch Bolt. Então, assim, dá pra ver que acho eu que tem algumas magias aqui que são novas, pela minha lembrança de 2014. E vamos ver, será que as magias clássicas sofreram alguma alteração? Continua a mesma coisa. Vamos ver. Mas antes de eu dar continuidade e entrar na leitura, algumas informações rapidinhas para vocês. Só reforçando, se você é apoiador do projeto através do apoia.se/rpgnext, sabe que você tem acesso aos episódios exclusivos que são lançados apenas para os apoiadores, né, padrinhos e madrinhas. Você pode acessar também no Spotify. Basta você integrar a sua conta a conta do Apoia-se na conta do Spotify. Tem instruções. Se não souber fazer isso, tiver perdido, escreve pra gente e avisa a gente que a gente dá uma força, beleza? Boletim informativo acabou de sair também, todo mês. Como virou o ano, as coisas atrasam, né? Final de dezembro para começo de janeiro, dá uma parada algumas coisas, então o boletim informativo voltou ontem, no dia 14 de janeiro, e hoje é dia 15 de janeiro de 2026. Então, o boletim informativo traz a atualização do projeto até o final de dezembro de 2025. Se você quiser acessar, tem em áudio a versão podcast, ou se quiser ver o documento, as 52 páginas do documento, basta acessar bit.ly/boletim informativo RPG Next. Escreve tudo junto e separa cada palavra por um tracinho. Boletim-informativo-RPG-next. Beleza? Bom, se você quiser participar do Telegram do projeto, né, do RPG Next, livre, aberto para todos, basta acessar t.me/rpgnextoficial, aí tem que escrever tudo junto.
E se você estiver procurando algum mestre para iniciar o ano jogando RPG, matando essa sede, essa vontade de jogar, né, aventuras de RPG, e quiser contratar o serviço de um mestre de aluguel, acesse rpgnext.com.br/loja. Dê uma olhadinha lá nas aventuras que tem, nos sistemas, nos mestres. Tem já alguns reviews de jogadores que deixaram de forma espontânea para os mestres, falando, olha, o mestre é bom, tal, avaliando o mestre. E, obviamente, você pode acessar o mestre e conversar diretamente com ele através dos links que tem lá na loja, beleza? E sobre a enquete que eu fiz do último episódio. No último episódio eu fechei as magias de encantamento. Aí eu fiz a pergunta, o quanto você gosta de usar as magias de encantamento? E aí tinham 4 opções de resposta e a mais votada com 38% foi pouco. Olha só, por essa eu não esperava. Pessoal, a maior parte das pessoas não curte muito magias de encantamento. Né? A opção era pouco, prefiro outras escolas de magia. Em segundo lugar, ficou mais ou menos, médio. Usa apenas as magias mais essenciais, foram 28% nesse segundo lugar. Em terceiro lugar, com 20%, aí muita gente, né? 20% muito gosta de encantamento, né? Controlar mentes é minha especialidade. E por fim, 14% em último colocado é nada, não gosta nada, né? Não gosta de controle mental. Então teve gente que votou, pouquinho, se não me engano foram 50 pessoas votando, tá? Então ali 14%, mas 6 pessoas, só para ter uma noção. Beleza? E lembre-se que no final desse episódio eu trago uma nova enquete sobre o conteúdo desse episódio, beleza? E antes de a gente começar, quero fazer esse aviso, ó. Esse episódio faz parte dessa série com leitura comentada do conteúdo do Livro do Jogador 2024, que é publicado pela Wizards of the Coast. A versão que utilizamos aqui foi traduzida de forma não oficial pelo Google Tradutor, porque eu estou lendo as magias nesse momento, né? Mas atenção, ouvir esse programa não substitui a aquisição dos livros. O livro do jogador é um manual feito para ser consultado e revisitado e usado como ferramenta na mesa. Por isso você pode apoiar esse projeto e os criadores do jogo através do link de afiliado para a compra oficial do livro na descrição. Beleza? Então agora pegue seus dados, abra o livro e vem comigo se aprofundar nas regras. Simbora! Então vamos lá. Começando, olha só, com a primeira magia traduzida aqui no... Eu estou usando o site 5e-Tools ou 5e-Tools. E a tradução que ele faz acho que é para português e Portugal, né? Porque o Acid Splash foi traduzido como salpicos de ácido, tá? Não tem problema, a gente vai ler aqui, o que importa é o efeito da magia, não o nome dela. Então, ela é um cantrip, ou seja, uma magia de nível 0, um truque de nível 0, da escola de evocação. E o tempo para você conjurar ela é a ação, o alcance é de 60 pés. 60 pés são 18 metros, né, convertendo para metros. Componentes verbal e somático, né? Lembrando que você vai ter que verbalizar palavras mágicas e ter uma mão livre para poder fazer movimentos mágicos para poder conseguir executar essa magia, conjurar ela. E a duração é instantânea. E o texto diz, você cria uma bolha ácida em um ponto dentro do alcance, onde ela explode em uma esfera de 1,5 metro de raio. Isso aqui é novo, tá? Não tinha essa explosão de esfera aqui, não. Um cantrip. Novidade para mim. Cada criatura nessa esfera deve ser bem sucedida em um teste de resistência de destreza ou sofrerá 1d6 de dano ácido. Bacana, hein? Então, assim, melhoraram aqui a magia, hein? Um truque, caramba. E tem um aprimoramento do truque. O dano aumenta em 1d6 quando você atinge os níveis 5, 11 e 17, né? Então em 5 vai passar a ser 2d6, em 11 3d6 e 17 4d6. Todos os cantrips têm essa melhoria, os que causam dano, né? Tem essa evolução, esse aprimoramento. Você não pode fazer um truque num nível 1, no nível 2, porque o truque não gasta slot, espaço de magia. Então você não tem por que usar. Por isso que eles fazem esse aumento de dano conforme você vai aumentando de nível de personagem, tá? E quais são as classes que podem fazer
essa magia, o feiticeiro e o mago, apenas esses dois. Aqui no 5 Tools ele também aponta se existe, por exemplo, alguma subclasse. Então aqui, eu passando o mouse nos links, tem o Ladino Trapaceiro Arcano, está dentro também do livro do jogador 2024, que pode fazer essa magia. O Druida da Terra Tropical também. O Bardo do Conhecimento, outra subclasse. O Guerreiro Cavaleiro Arcano também. Tá? E o Mago Evocador, que já está ali no Mago como classe. Certo? Basicamente é isso. Então, olha só, a diferença dessa magia dessa vez é ela explodir ácido numa pequena esfera de 1,5 metro de raio. Tá? Isso faz com que cada criatura ali dentro vai sofrer dano se não passar no teste de resistência e destreza. Pelo que me recordo, esse Acid Splash só tinha um alvo. Tá? Posso estar enganado? Posso, porque eu não sou jogador, eu sou mestre e acabo não decorando, né, as magias, que geralmente são jogadores que montam os personagens e colocam esses feitiços. Mas acho que ficou bem forte, ficou legal. Vamos agora para Explosão Mística. Na sequência, lembrando que eu só ordenei, está em ordem alfabética em inglês, mas eu troquei para português, então ele quebra essa ordem alfabética com a tradução, né? Então, a Explosão Mística, também uma evocação de nível 0, um truque, com tempo de conjuração de ação, tem que gastar uma ação, alcance 120 pés e componentes verbal e somático, duração instantânea. Até agora é igual o espirro ácido com o dobro da distância, né? Mais ou menos isso. Então, provavelmente, como ele tem o dobro da distância, ele vai ter alguma penalidade no seu efeito destrutivo, vamos chamar assim. Você lança um feixe de energia crepitante, faça um ataque mágico à distância. Essa palavra ataque mágico é um novo termo no D&D 2024. Então faça um ataque mágico à distância contra uma criatura ou objeto dentro do alcance de 120 pés. Se acertar, o alvo sofre 1d10 de dano de força. Aí você fala, pô, Rafael, mas o dano ele não está maior? Só que ele é um alvo apenas. E outra, você tem que acertar o alvo. Enquanto na magia anterior, do espirro ácido lá, é a criatura que tem que fazer um teste de resistência e destreza. Ou seja, ela que tem que se esquivar do ácido para não tomar dano. Você não precisa acertar. Aqui você precisa acertar. A vantagem de você ter que fazer um ataque mágico é que você pode tirar um 20 e tirar crítico, causando o dobro do dano. Rolar 2d10. Ao mesmo tempo, você pode também tirar uma falha crítica. No D&D normal, no D&D nas regras normais, se você tirar 1 no dado, uma falha crítica, lembrando que não tem efeito negativo nenhum. Mas a gente gosta de colocar um efeito de falha crítica. Isso eu coloco como uma regra da casa, né? Um efeito... Se eu não me engano, no livro do mestre vai falar um pouquinho disso, né? Se tiver, não lembro agora, se em 2014 tinha, uma sugestão, mas a gente usa cartinhas. Eu gosto de usar cartinhas de efeito tanto para acerto crítico quanto para falha crítica. Então, fazendo ataque, rolando um D20, você tem a chance de tirar o acerto crítico. E no outro, que a criatura faz o teste de destreza, não tem isso, tá? Então, essa magia parece que, mas então ela está com uma distância maior e um dano maior. É porque ela atinge apenas um alvo. Lembrando, enquanto a outra atinge mais de um alvo se tiver mais gente pertinho, certo? Voltar aqui para a leitura. Aprimoramento do truque. A magia cria 2 feixes no nível 5. Então, ela não aumenta de dano também, tá? Então, a magia cria 2 feixes no nível 5, 3 no nível 11 e 4 no nível 17. Você pode direcionar os feixes para o mesmo alvo ou para alvos diferentes. Então, se é para o mesmo alvo, então ela está basicamente dobrando o dano, né? E ficar melhor, você pode dividir se quiser, né? Muito bom. Faça uma jogada de ataque separada para cada feixe. Legal. O que aumenta a sua chance de tirar um acerto crítico e também aumenta a chance de tirar uma falha crítica. E essa explosão mística é do bruxo, né? Famosa magia do bruxo. E deixa eu ver se tem alguma subclasse. Não, apenas o bruxo, então, no livro de jogador 2024, pode fazer essa magia. Vamos para a próxima.
Raio de fogo, clássico Firebolt. Ele tem um tempo de conjuração de ação, alcance 120 pés, que eu acho que esse 120 pés vai ser 36 metros, né? Vai ser o limite, é o mais longe que pode ir um feitiço, se eu não me engano, de evocação, eu acho, tá? 120 pés, não sei se tem mais distante do que isso. Componentes verbal e somático, mesma coisa. Os cantrips geralmente não, acho que a maioria, ou todos, bobear, não tem material, não precisa usar material, né? nem foco arcano, enfim. Não, o foco arcano você pode usar o foco arcano ele só elimina o material, né? O verbal e somático, os componentes verbais e somáticos você tem que continuar usando. Então se tiver uma varinha, você tem que usar componente verbal e somático, mas se tiver alguma coisa material, aí não precisa usar, né? Se não tiver um custo envolvido. Então beleza, tá aqui. Acho que não vai ter nenhum material nos cantrips. Duração instantânea também é igual à explosão mística. Descrição. Você lança uma partícula de fogo em uma criatura ou objeto dentro do alcance. Faça um ataque mágico à distância contra o alvo. Se acertar, o alvo sofre um D10 de dano de fogo. A explosão mística ou rajada mística era dano de força. Que não, é o force, né? Que é o dano energético. Né? Aqui, então, é de fogo, obviamente. O objeto inflamável atingido por essa magia começa a queimar, se não estiver sendo usado ou carregado. Beleza, é um dano de fogo. E o aprimoramento é que o dano aumenta em 1d10 quando você atinge os níveis 5, indo para 2d10, 11, 13d10 e 17, 4d10. Dá para perceber que a explosão mística, que é do bruxo, é mais forte. Ela é mais versátil. Ela causa a mesma quantia de dano, mas ela é mais versátil quando ela começa a sofrer uma evolução e você pode escolher mais de um alvo. No raio de fogo, você não pode escolher mais de um alvo. Causa um dano maior e apenas isso, tá? Então, é bem parecido. É tão legal quanto, bem parecido. E quais são as classes que podem fazer esse feitiço, esse raio de fogo? Nós temos o feiticeiro e o mago. Subclasse, se aparece aqui, tem o ladino trapaceiro arcano, que acho que vai entrar em todas, viu? O druida da terra árida. Será que eu falei terra da África? Nossa, agora que eu tô parando para pensar se eu falei besteira. Terra árida, o bardo do conhecimento, o guerreiro cavaleiro arcano, e aí? E o mago evocador, né, que faz parte do mago. Perfeito, é a mesma subclasse que eu tinha lido antes também, se repetiram aqui. Mais um feitiço, mais uma magia. Luz, será que sofreu alguma alteração? O raio de fogo não, né? Nem a explosão mística. Vamos ver, luz, nós temos então um tempo de conjuração, ação, o alcance tátil, tem que tocar. Componentes verbal e material. Só porque eu falei que cantrip, que truque não tinha material, apareceu aqui, ó, material. O que é o material? É um vagalume ou um musgo fosforescente. Se você estiver usando um foco arcano, você pode esquecer de usar esse material aqui. E se você tiver uma bolsinha de componentes materiais, teoricamente você tem um vagalume ali guardado ou um musgo fosforescente. Duração 1 hora. Então você toca um objeto grande ou menor que não esteja sendo usado ou carregado por outra pessoa. Até o término do feitiço, o objeto emite luz brilhante em um raio de 6 metros e luz fraca por mais 6 metros, né, no total de 12 metros. A luz pode ser colorida como você desejar. Cobrir o objeto com algo opaco bloqueia a luz, obviamente. O feitiço termina se você o conjurar novamente. Eu não lembro agora, essa regrinha aqui, você toca um objeto grande. Objeto grande é diferente de uma criatura grande. Tá? Uma criatura grande é um ogro. Um objeto grande não tem um tamanho de um ogro. Ele vai ser um objeto grande, por exemplo, para sei lá. Eu tenho que ler mais aqui. Agora não vou me recordar. Eu não sei se tem a definição correta disso. Mas será que, por exemplo, uma espada de 2 mãos é um objeto grande? Tá? Eu acho que sim, porque se fosse uma pedra do tamanho de um ogro para você colocar a luz, eu acho que o objeto ele é muito grande, né? Que não esteja sendo usado ou carregado. Né? Então, um objeto grande é um objeto que você tem que segurar com as 2 mãos, acredito eu. Tá?
É que o grande aqui está com a letra maiúscula, como se, né, que é o large, né? Então deve ser algum termo aqui que não está aparecendo, mas depois eu posso verificar isso. Se você souber, manda mensagem para mim. Então, ele, que não esteja sendo carregado por outra pessoa. Olha só que interessante, porque a minha lembrança é que o pessoal usava essa luz direto, sei lá, vou colocar aqui na minha arma, né? Vou colocar aqui na minha espada, na ponta da minha lança, enfim. Mas se você está carregando, puta, você tem que colocar no chão, fazer a magia e pegar de volta, sabe? Não entendi essa alteração, né? Eu entendo que eles fizeram isso para que você, de repente, evite fazer essa magia em um objeto que uma criatura inimiga esteja segurando, ou a criatura não quer que a sua arma passe a ter luz por 1 hora, sabe? Porque de repente, sei lá, o seu... sei lá, tem um inimigo seu que de repente resolveu fugir, e aí você, antes dele fugir, você toca, sei lá, na armadura dele, coloca a luz, e ele vai fugir por 1 hora, e por 1 hora você consegue manter essa luz ativa, se você não conjurar essa magia novamente, então ele vai ficar iluminado, e não tem nenhum teste para ele resistir a isso. Então, eles adicionaram isso na regra, para que o objeto não pode estar sendo usado para você poder acender ele, tá? Mas acho que tem muito mais a ver com questões de você realmente fazer isso no inimigo ou em alguém que não queira isso, sabe? Porque senão não faz sentido você fazer luz e não poder carregar essa luz com você. Então, você não pode estar, né, não pode estar sendo usado ou carregado por outra pessoa. Mas imagino que depois que você fizer a luz, você pode voltar a carregar. Sabe, são detalhes que eu acho que às vezes confunde um pouco. Se tivesse uma frasezinha aqui, após a conjuração da magia, o objeto pode ser carregado. Uma coisinha de nada, caberia aqui, sabe? Só para tirar essa dúvida, né? Certo? Beleza, essa é o feitiço da luz. De fato, não, talvez o texto tenha sido trocado um pouquinho, agora eu não me recordo. Vamos então para o raio de gelo. Raio de gelo. É um cantrip ainda, com tempo de conjuração, ação, alcance 60 pés, então provavelmente ele vai ter um poder a mais, porque a distância está reduzida, componentes verbal e somático, e a duração instantânea. Um raio gélido de luz branco-azulada dispara em direção a uma criatura dentro do alcance, faça um ataque mágico à distância contra o alvo, se acertar ele sofre 1d8 de dano de frio. Então perceba que o dano dele é menor do que 1d10, né? 1d8 de dano de frio. E sua velocidade é reduzida em 3 metros até o início do seu próximo turno. 3 metros são basicamente 2 quadradinhos, 10 pés. Então ele causa menos dano porque ele aplica um efeito extra de reduzir a velocidade da criatura. Muito bom para poder atrapalhar, né, ou a fuga, ou o deslocamento, o posicionamento tático em batalha de uma criatura. Aprimoramento do truque, o dano aumenta em 1d8 quando você atinge os níveis 5, indo para 2d8, 11, 3d8 e 17, 4d8. E aí as classes que fazem essa magia são o feiticeiro e o mago, e aí a subclasse é a mesma coisa. Todas aquelas que eu li antes fazem parte aqui, né? O druida da terra... druida da terra polar, né? Não o árido. Espera um pouquinho, deixa eu voltar lá, eu acho que tivesse lido errado. Só para revisitar aqui, ó. O espirro ácido é o druida da terra tropical. Já do raio de fogo é o druida da terra árida. E o do raio de gelo é o druida da terra polar. Essa é a única diferença, tá? O druida do mar também, também faz o raio de gelo que apareceu aqui. Perfeito? Tá aí o raio de gelo. Esse aqui, pela minha lembrança, tá igualzinho a versão de 2014. Vamos para a próxima magia. Chama Sagrada. Tempo de conjuração ação, alcance 60 pés, componentes verbal e somático, duração instantânea. Até aqui está igual o raio de gelo, né? Uma aura flamejante desce sobre uma criatura que você possa ver dentro do alcance. O alvo deve ser bem sucedido em um teste de resistência e destreza ou sofrerá 1d8 de dano radiante. O alvo não se beneficia de meia cobertura ou 3/4 de cobertura para esse teste. Ou seja,
Da mesma forma que o raio de gelo causa menos dano, tem uma distância mais curta e aplica um efeito no seu alvo, a chama sagrada faz a mesma coisa. Aplica um efeito de reduzir a proteção, porque ele fica... É uma chama sagrada. A divindade ali te ajuda a acertar o alvo mesmo atrás de alguma cobertura, né? Só que o dano é radiante e você não tem que fazer um ataque mágico à distância. É a criatura que tem que desviar dessa chama sagrada porque ela está descendo sobre a criatura, vem de baixo para cima. Então tem essas pequenas diferenças mecânicas, né? Quais são os aprimoramentos do truque? Vai aumentar esse dano em um D8 quando atingir esse nível 5, 11, 17, vai subir em um D8. A classe que faz essa magia é o Clérigo. E dentro das subclasses nós temos o Bruxo Celestial, capaz de fazer também, do D&D 2024, do livro do jogador. O Bardo do Conhecimento. E é só essa subclasse. Então tá aí. Não houve mudança, pela minha lembrança, a magia, a chama sagrada continua exatamente a mesma. Próxima magia. Agarrar chocante, Shocking Grasp. É uma forma de se traduzir, né? Também ainda estamos nos cantrips, nos truques de nível 0. Evocação, alcance tem que tocar. Componente verbal e somático. Perceba que o alcance é o tátil, então reduziu bastante, né? Fala, Lugre! Fala, guerreiros do bem! Ele escreveu. O Zé Cábio veio aqui, ó. Objeto large ajudando, né? Lá na luz, né? Deixa eu voltar aqui para a luz, ó. O Zé Cábio falou, objeto large ou menor tem de ser um objeto de 10 por 10 pés no máximo. Acho que para não iluminar um castelo. Bom, então o objeto... Deixa eu só voltar aqui. Ó. Um objeto large, um objeto grande de 10 por 10 pés, é do tamanho de um ogro. Maior até. Né? Um cubo de 10 por 10 é gigante, certo? De 3 metros por 3 metros, ele é bem grande. Então se um objeto tem o mesmo tamanho de uma criatura, né? Uma criatura large e um objeto large tem mais ou menos... ocupa o mesmo espaço, de 10 pés por 10 pés... Beleza, tá ótimo. Obrigado aí, Zé Cábio. Obrigado pelo esclarecimento, tá? Vamos voltar aqui então. O agarrar chocante, vinha falando, ele vai ter um alcance tátil. E esse alcance tátil é ruim de você fazer a magia, né, onde você tem que tocar. Então, logo, provavelmente, tem que ter algum efeito para compensar isso, né? Vamos descobrir aqui, ó. Um relâmpago emana de você em direção a uma criatura que você tentar tocar. Faça um ataque mágico corpo a corpo contra o alvo. Se acertar, o alvo sofre 1d8 de dano elétrico e não pode realizar ataques de oportunidade até o início do seu próximo turno. Assim, taticamente, vamos lá, vamos tentar analisar o que aconteceu com esse feitiço. Ele não causa muito dano, mas ele tem uma vantagem. A vantagem é que você pode, como ele é um ataque mágico corpo a corpo, se tiver uma criatura que chegou perto de você e você é um conjurador que não é feito para lutar em combate corpo a corpo, às vezes você não tem muita opção para escapar dessa criatura. E a primeira coisa que você quer fazer é ficar longe dela, né? E aí, para você ficar longe, ou você tem que gastar sua ação para fazer um desengajar, para você poder se mover, né, sem gerar ataque de oportunidade. Então, imagina um ogro que colou em você nível 1 ali. Se ele acertar um porrete em você, você cai, tá? Você morre. Tá? Então, você fala, eu quero sair de perto desse ogro, né? Se você for fazer um ataque de magia à distância, colado com o ogro, você vai fazer com desvantagem, porque atrapalha uma criatura muito perto de você. Então, esse toque chocante, ou agarrar chocante, você tem, né, você pode fazer esse ataque corpo a corpo sem sofrer essa desvantagem, porque ela é uma magia de ataque corpo a corpo. Então, essa é a primeira vantagem dela. A segunda vantagem é que se você acertar, a criatura não realiza ataque de oportunidade. Então você pode fazer esse ataque e sair andando de perto dela e, né, ela não vai poder fazer ataques de oportunidade. E não é só contra você, nenhum ataque de oportunidade, até o início do seu próximo turno. Então é uma forma de você fugir da criatura sem deixar de atacá-la. Tá? É para isso que serve esse feitiço. E aprimoramento do truque, o dano aumenta em 1d8 quando você atinge os níveis 5, 11 e 17. Vai subindo esse 1d8. O Gustavo aqui no chat, vamos voltar aqui para o chat.
O Gustavo falou o seguinte: fala, mestre, boa noite. Essa aí mudou, eu acho, né? Antes era reação, agora só oportunidade. Não lembro agora. Eu não lembro, realmente não lembro. Ele tirava a reação ou tirava o ataque de oportunidade? Eu acho que ele tirava o ataque de oportunidade, sim. Acho que não mudou, não, porque senão não faria sentido você só tirar a reação. Ah, tá. Agora eu entendi o que você está falando, Gustavo. O ataque de oportunidade, você tem que usar a reação. Se ele antes tirava a reação e agora ele só tira o ataque de oportunidade, então ficou mais fraco, né? É porque eu acho que é isso. Você tinha que gastar a reação para realizar um ataque de oportunidade. E agora ele está tirando a chance de você fazer ataque de oportunidade. Aqui tem como colocar o mouse em cima do texto, ó. Vamos ler aqui, ó, ataques de oportunidade. Ó. Vamos pegar a regra escrita aqui, ó, do livro de 2024. Você pode realizar um ataque de oportunidade quando uma criatura que você possa sair do seu alcance... quando uma criatura que você possa ver sair do seu alcance usando a sua ação. Ação bônus, sua reação ou um dos seus deslocamentos. Para realizar o ataque de oportunidade, use uma reação para fazer um ataque corpo a corpo com uma arma ou um ataque desarmado contra uma criatura que provocou o ataque. O ataque ocorre imediatamente antes da criatura sair do seu alcance. Não mudou aqui, continua funcionando da mesma forma. O Gustavo continua aqui, né? Antes tirava a reação, se não me engano, agora só ataque de oportunidade. Sim, é isso aí mesmo. Assim, na prática não muda nada, né? Mas tirar a reação talvez seria mais interessante, porque aí você pode usar a reação para fazer uma outra coisa. Você poderia usar, né? Se você não... você deixa de usar a reação para fazer outras coisas que a reação poderia te permitir fazer, por exemplo, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui. Vamos supor que a criatura fez ela preparou uma ação. Ela fez lá o ready action, preparou uma ação. E aí você foi lá com o seu personagem, deu um choque, um toque chocante, ele perde a reação, logo ele não pode ativar mais aquela ação preparada. Aqui nesse caso, ele só não pode fazer um ataque de oportunidade. Que é assim, eu acho que na maioria dos casos é usado para ataque de oportunidade, né? Então, ficou um pouquinho nerfado, sim, a magia, mas acho que não vai fazer tanta diferença assim, tá? Se você achar que faz diferença, Gustavo, deixa escrito aí. Para mim não faz muita diferença. E as classes que podem fazer essa magia, o toque chocante, é o feiticeiro e o mago, tá? Nas subclasses, deixa eu ver aqui, ó. O ladino trapaceiro arcano, o druida da terra temperada, legal, muda a subclasse do druida, né? O bardo do conhecimento, o guerreiro cavaleiro arcano e o mago evocador, que já faz parte. Show de bola. Vamos agora para mais um cantrip. Explosão mágica. Tempo de conjuração, é uma ação, 120 pés, componentes verbal e somático, duração instantânea. Você lança energia mágica em uma criatura ou objeto dentro do alcance de 120 pés, 36 metros. Faça uma jogada de ataque à distância contra o alvo. Se acertar, o alvo sofre 1d8 de dano de um tipo à sua escolha. Ácido, frio, fogo, relâmpago, veneno, psíquico ou trovão. Só faltou force damage, né? Energético aqui. Eu acho que o resto tem tudo. Ácido, frio, fogo, relâmpago, veneno, psíquico, trovão e o radiante, né? Faltou force e o radiante, tá? Então, são danos elementais, mais o psíquico, né? O trovão, talvez. Veneno. Enfim. Se você rolar, continua aqui a leitura, se você rolar um 8 em 1d8 para essa magia, ou seja, dano máximo, você pode rolar outro d8 e adicionar ao dano. Nossa, ele explode o dado, por isso chama explosão mágica, faz sentido. Ao conjurar essa magia, o número máximo desses d8 que você pode adicionar ao dano
da magia é igual ao seu modificador de habilidade de conjuração. Caraca, que massa isso aqui. Boa demais essa, né, Gustavo? Deixa eu ver como é que é o título dela em inglês aqui, ó. Ah, essa aqui é nova. Sorcerer's Burst. Uma explosão do feiticeiro, algo assim, né? Ah, esse aqui é novo, novidade. Só tem na D&D 2024. Que legal. Muito bom. Bom, e tem aprimoramento ainda. Ó. O dano aumenta em 1d8 quando você atinge os níveis 5, 11, 17. Isso aqui é normal. E só o feiticeiro, né? Por causa do próprio título da magia. Só o feiticeiro pode fazer. E é isso. Não tem nenhuma subclasse, nada. Ó. Só o feiticeiro. Então, para quem curtiu isso aí, vai ter que montar um feiticeiro. Eu gosto muito de feiticeiro. O Gustavo tá falando aqui no chat. Essa é para rivalizar com o Eldritch Blast do bruxo. Cara, você tirou da minha boca. Eu ia falar isso agora, exatamente isso. Ela rivaliza ali com a explosão mística, né, do bruxo. Perfeito. Vamos para a próxima. Mais uma aqui, um cantrip. Brilho estrelado. Tempo de conjuração, ação. Brilho estrelado? Deixa eu ver como é que é em inglês aqui. Deve ser novo. Starry Wisp. Isso aqui é novo. Isso aqui só tem no livro do jogador 2024. Tá, brilho estrelado. 60 pés, verbal e somático, duração instantânea. Você lança uma partícula de luz em uma criatura ou objeto dentro do alcance. Faça um ataque mágico à distância contra o alvo. Se acertar, o alvo sofre 1d8 de dano radiante. E até o final do seu próximo turno, emite luz fraca em um raio de 3 metros e não pode se beneficiar da condição invisível. Ah, legal. Tá, isso aqui é para você basicamente iluminar a criatura e, se tiver invisibilidade, tirar essa invisibilidade dela, né? Muito boa. Legal. Aprimoramento do truque, o dano aumenta em 1d8 quando você atinge os níveis 5, 11 e 17, né, indo para 2, 3 e 4d8, respectivamente. E as classes são o bardo e o druida. Para não ficar só entre feiticeiro, mago e bruxo, né? Então tá aqui uma magia para bardo e druida. Legal, gostei. Ainda mais para essas classes, né? Faz sentido complementar elas. Subclasse, druida da lua, pode fazer. Bardo do conhecimento. Deixa eu ver se tem algum clérigo aqui. Não, é isso. Certo? Mais um cantrip. Simbora. Trovão, que na verdade é o Thunderclap. Acho que esse aqui também só tem no livro do jogador 2024. É novidade também. Ela é uma cantrip, né? Um nível 0 de evocação, tempo de conjuração, ação, alcance próprio. Caramba! Componentes apenas somático. Olha só, é só falar palavras mágicas. Só isso. Não precisa nem... Pode estar com as mãos atadas, se você só não pode estar amordaçado, né? Duração instantânea. E aí o efeito é cada criatura em uma emanação de 1,5 m originada de você, como se fosse uma aura em volta, né? Deve ser bem sucedida em um teste de resistência de constituição ou sofrerá 1d6 de dano trovejante. Você está dando um grito, você está berrando, basicamente, né? Que aí em volta de você todo mundo está escutando, vai tomar esse dano, 1d6 de dano trovejante, um dano em área, né? O som trovejante da magia pode ser ouvido até 30 metros de distância, mas só vai, né, ferrar o ouvido, ou só vai... não precisa ter ouvido, né? Não precisa conseguir ouvir, mas só vai causar esse dano de vibrar o ar, né? Adjacente a você, basicamente. Muito massa, curti demais. Aprimoramento do truque. O dano aumenta em 1d6 quando você atinge os níveis 5, 11 e 17, indo para 2, 3 e 4d6. E quais são as classes? O bardo, druida, feiticeiro, bruxo e mago. A galera toda aí, todas as classes que são mais conjuradoras, todas elas estão incluídas. Pelo menos do livro do jogador, padrão, né? E as subclasses, vamos ver. Nós temos aqui o ladino trapaceiro arcano. Tá? Eu acho, porque aqui ele coloca assim, ladino trapaceiro, mas o arcano, acho que tá aqui, ó. Nós temos o bardo do conhecimento, também como subclasse, o guerreiro cavaleiro arcano, o mago evocador. Eu acho que é só isso.
clérigo, é isso aí, tá? Então tem bastante classe que pode fazer essa magia nova que saiu, que também gostei bastante. Vamos pro último cantrip do episódio de hoje. Opa, alarminho aqui sem querer. Nós temos agora Palavra de Radiância. Palavra de Radiância? Word of Radiance. A tradução é literal. Temos aqui então o último cantrip. Nós temos o tempo de conjuração dela é ação, o alcance próprio também. Eu não lembro se essa aqui é nova, tá? Se ela é nova sim, porque aqui na fonte só diz que está no livro do jogador, então ela é nova. Componente verbal e material. E o material é uma ficha de raio de sol. Uma ficha. Deixa eu ver o que é essa ficha. A Sunburst Token. É um token, uma ficha de raio de sol. É isso mesmo. É uma moeda, alguma coisa assim. Duração instantânea. Então, uma radiação intensa irrompe de você em uma emanação de 1,5 metro. Legal. Cada criatura à sua escolha que você puder ver dentro dela deve ser bem sucedida em um teste de resistência de constituição, sofrerá 1d6 de dano radiante. É igual o trovão, só que causa dano radiante. É isso. E o dano aumenta em 1d6 quando você atinge os níveis 5, 11 e 17, indo para 2d6, 3d6 e 4d6 na sequência. E quem pode fazer esse é o clérigo. Olha só, não tinha o clérigo. Então, o trovão, voltando aqui no trovão, o trovão não tem o clérigo, né? E o clérigo, de fato, é uma classe que faz bastante magia, né? Esqueci dele. E a palavra de radiância é igual o trovão, só que pro clérigo. Mesmo efeito, mesma mecânica. O Gustavo tá acrescentando aqui no chat, ó. A vantagem dessa é que não pode machucar os amiguinhos, verdade. Cada criatura à sua escolha. Quer dizer, se você quiser escolher seus amiguinhos, você pode, né? E o trovão para o metro, para cada criatura, isso. E aqui, exatamente, cada criatura à sua escolha, exatamente. Então, não pode machucar os amiguinhos. Se você não quiser escolher os amiguinhos, está livre, libera os amiguinhos. Muito bom, muito bom. Show de bola, não tinha reparado nesse detalhe. Agora eu vou começar a leitura das magias de primeiro nível de evocação. Vamos ver. Mãos em chamas ou mãos flamejantes. Essa aqui é famosa, né? Nós temos aqui tempo de conjuração, ação, alcance próprio, que vai sair de você. Componentes verbal e somático, instantânea. Uma fina camada de chamas irrompe de você. Antes eu acho que ele falava da mão. Burning Hands saía da mão. Aqui ele está falando que irrompe de você, não está falando que necessariamente das mãos, né? Cada criatura em um cone de 4 metros, que são 15 pés, deve fazer um teste de resistência de destreza, sofrendo 3d6 de dano de fogo em caso de falha ou metade desse dano em caso de sucesso. Acho que o dano continua o mesmo, aqui não houve mudança, né? Objetos inflamáveis dentro do cone que não estejam sendo usados ou carregados começam a queimar. Beleza, tem uma descrição do queimar aqui, ó. Ó, isso aqui é legal, vou ler aqui, ó. Queimando. Tá no glossário do livro. Perigo. Uma criatura ou objeto em chamas sofre 1d4 de dano de fogo no início de cada um de seus turnos. Como uma ação, você pode extinguir o fogo em si mesmo, ficando deitado e rolando no chão. O fogo também se apaga se for apagado, obviamente, né? O leite, contém leite, né? Submerso ou sufocado. Beleza. Continuando aqui a leitura, usando um espaço de magia de nível superior. Por se tratar de feitiços de nível, né? Então aqui você pode fazer as mãos flamejantes em níveis superiores. No segundo espaço de magia, terceiro, quarto, assim vai. Então, o dano aumenta em 1d6 para cada nível de espaço de magia acima do primeiro. Essa aqui não mudou nada, né? Acho que só mudou a descrição de que não sai da mão, tá? Aí você inventa de onde sai. Classes: feiticeiro, mago. Subclasses: ladino, trapaceiro, arcano. O druida? Não. Druida da terra árida também sabe fazer, tá na lista. O bardo do conhecimento. O guerreiro, cavaleiro, arcano. Mago evocador. Deixa eu ver. Clérigo da luz. Clérigo da luz, aqui também está na lista. Nossa, quanta gente. É porque é uma magia bem famosa, né? Quantas classes. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. É isso. Bom, eu acho tão legal ver quando aparece o guerreiro cavaleiro arcano, né? Pra você ver, é um guerreiro que faz
muitas magias. Muitas magias. Você quer, é o melhor dos dois mundos para quem gosta de magia e pancadaria, né? Você tem um guerreiro que dá pancada, usa armadura que você quiser e ainda faz as magias. Muito massa. Acho bem legal. Próxima magia de nível 1. Orbe cromática. Essa é legal. É o Hadouken, né? Uma evocação de primeiro nível, tempo de conjuração ação, alcance 90 pés, né, um pouquinho mais longe. Componentes verbal, somático e material, e o material é um diamante no valor de 50 peças de ouro ou mais. Lembrando aqui que esse diamante não é consumido, mas você tem que ter ele na mão como material para você poder... Porque assim, ele tem um custo, você tem que ter ele para você poder conseguir conjurar essa magia. Então, se alguém te retirar, se você vender esse diamante, você não consegue mais fazer essa magia. Duração instantânea. Você lança uma esfera de energia em um alvo dentro do alcance. Escolha ácido, frio, fogo, relâmpago, veneno ou trovão para o tipo de esfera que você cria e em seguida faça um ataque mágico à distância contra o alvo. Se acertar, o alvo sofre 3d8 de dano do tipo escolhido. Um bom dano, um puta dano na verdade, né? Se você rolar o mesmo número em 2 ou mais dos d8, isso aqui é novidade. Em um ou mais dos d8, o orbe salta para um alvo diferente à sua escolha, até 9 metros do alvo original. Que massa! Faça uma jogada de ataque contra o novo alvo e uma nova jogada de dano. O orbe não pode saltar novamente, a menos que você conjure a magia com espaço de magia de nível 2 ou superior. Eu acho que aí, né, para saltar uma segunda vez, está no nível 2. Para saltar uma terceira vez, tem que estar no nível 3. Será que é assim que funciona? Usando um espaço de magia de nível superior, ó. O dano aumenta em 1d8 para cada nível de espaço de magia acima do primeiro. O orbe pode saltar um número máximo de vezes igual ao nível do espaço de magia gasto. E uma criatura só pode ser o alvo de uma única conjuração dessa magia, porque não pode ficar saltando indo e voltando, né? Vai, nível 3. Pega o primeiro, vai pro segundo e volta pro primeiro. Não pode. Mas assim, eu fico imaginando. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Você podendo fazer uma magia de nível 9, fazendo orbe cromático no nível 9. Ou seja, ele vai saltar para outros 8 alvos, né? Além do primeiro. Você vai fazer o primeiro ataque, aí, é claro que aí você tem que tirar, né? Você tem que tirar 8 no dano em 1 ou mais, né? Como você está rolando vários dados, vamos lá. No nível 9, 3 mais 8, 8, 9, 10, 11. Você vai estar rolando 11 D8. Então a chance de sair um 8 é alto, certo? Então a tendência é que a maior parte das vezes vai saltar. Então imagina que ele vai saltar para o segundo alvo, você vai rolar de novo 11 D8, com a chance de tirar de novo um D8 no dado, que vai saltar para o terceiro alvo. Imagina na vez do jogador ele rolando vários ataques, vários dados de dano, nossa, e podendo tirar um crítico, né? Eu achei, divertido, né? Mas acho que vai demorar um pouco, né? Deixa eu ver aqui no chat, ó. O Gustavo falou assim, imagina usar essa nova característica com metamagia duplicada e nível alto de magia. O nível alto eu já pensei, a metamagia eu não tinha pensado. E como eu não sou né, jogador da maior parte das vezes, eu não sou jogador, eu sou mestre, então eu não fico enxergando com facilidade esses combos. O cara que gosta de jogar com um personagem conjurador, ele sabe que tem a metamagia, que acho que é do feiticeiro, se não me engano, né? Não lembro se mago tem. Enfim, e aí sabe que dá pra combar as coisas e deixar isso mais poderoso ainda, né? Mas assim, eu achei legal essa regra extra que eles colocaram que não tem na versão de 2014, então ficou mais forte ainda a magia. Vamos voltar aqui? Próxima magia. Agora a gente entra aqui no golpe divino, que são os smites, né? Que são os feitiços que provavelmente são do paladino. Tá aqui, ó, classe paladino. Então, uma invocação de primeiro nível, tempo de conjuração ação bônus, que você realiza imediatamente após acertar um alvo, com uma arma corpo a corpo ou um ataque desarmado. Então, pode dar um soco na cara. E tem que ser ação bônus, que você acabou de usar a ação, né? Para desferir o golpe normal. O alcance próprio, componentes verbal, duração instantânea.
Então você tem que dar um grito lá para poder falar os ataques, igual mangá, igual anime. O alvo sofre 2d8 de dano radiante adicional do ataque. O dano aumenta em 1d8 se o alvo for um demônio ou um morto-vivo. Que legal. E usando um espaço de magia nível superior, o dano aumenta em 1d8 para cada nível de espaço de magia acima de 1. E é o paladino que pode fazer. Eu não sei agora se esse golpe divino, Divine Smite, né, que é super famoso, ele virou magia, né? Acho que antes ele era uma habilidade, uma característica do paladino. Eu não me recordo bem agora, mas parece que essa foi uma das alterações. Ele virou magia. Antes era um efeito mágico, mas não era uma magia. O Gustavo tá falando aqui no chat que nerfaram os paladinos, né? Assim, sinceramente, Gustavo, eu não me importo muito se tá nerfado, se não tá, se tá poderoso, se não tá, se tá desequilibrado, se não tá. Porque, sabe, o que é gostoso é jogar, usar o efeito e contar a história, sabe? E descrever a cena, e vencer, e passar por dificuldade, superar a dificuldade. Sabe, você só fica sempre tudo muito bom, tudo muito forte, tudo que você faz você consegue ganhar e destruir. Não sei, eu não me importo muito com isso, sabe? Enfim, né? Antes o Gustavo tá falando aqui, ó, antes era direto no ataque e consumia espaço de magia, agora é com ação bônus. Ah, entendi. Era uma nerfadinha ali, né, para poder dar uma segurada, pra você não ter que usar, você não poder usar ação bônus ainda para fazer mais alguma outra coisa. Por exemplo, lá, o paladino com uma feat, com talento de usar uma arma, acho que a Crisales lá da SKT com a Shelly fazia isso. Ela era uma paladina, né? E aí ela tinha isso, ela tinha uma polearm, um bastão, uma arma de 2 mãos, que ela podia usar ação bônus para poder bater com a parte de baixo da arma, né? Com o lado oposto da arma. Ela tinha esse talento que podia fazer esse ataque. Ou seja, se ela errasse, aqui só vai usar esse poder quando você acertar o golpe, né? Mas acho que ela podia usar o golpe mais uma vez, enfim, e usar mais um slot. Aqui, com ação bônus, só tem uma, então você só pode aplicar um golpe divino. Antes, com o slot de magia, você poderia gastar vários slots de magia e aplicar o golpe divino diversas vezes. Acho que é isso, né, Gustavo? Tá? E acho que o pessoal percebeu que muita gente estava aplicando esse combo toda hora com o paladino e, sei lá, arrebentando criaturas muito fortes, chefes e tal, e não dando espaço para outros personagens. Eu acho que assim, se, né, isso entra para poder dar uma equilibrada, eu acho bacana, acho legal. O golpe divino continua existindo, continua aplicando o mesmo efeito, só que você não consegue usar ele diversas vezes na mesma vez que está fazendo, né? Então, vamos dar uma segurada aí, galera, né? O que também faz sentido, né? O golpe divino tem que ser o efeito, o golpe, o poder no seu turno. Eu acho que quando você limita, apesar de você causar menos dano, né, no total ali, talvez você dê mais valor para aquele efeito que você vai poder usar uma vez, né? Então, eu acho bacana. O Gustavo continua aqui acrescentando, ó, eu achei justa a mudança e dá mais peso na escolha de usar ou não. É isso aí, perfeito. Legal, gostei, não tô achando ruim não. Vamos continuar então? Simbora aqui para mais uma magia. Fogo das Fadas, o Fairy Fire, né? Acho que não causa dano, né? Pelo que me recordo, ele só ilumina. Vamos ver aqui, ó. Tempo de conjuração é ação, alcance 60 pés, componente verbal, duração concentração, obviamente, então não vai causar dano, até 1 minuto. Então, objetos dentro de um cubo de 6 metros, 20 pés, de lado. Então, objetos dentro, bastante, uma área grande, né? 20 por 20 por 20, uma área boa. 20 pés dá 6 metros, exatamente. 6 metros é uma área bem boa ali. De lado, são contornados por uma luz azul, verde ou violeta, a sua escolha. Cada criatura dentro do cubo, desse cubo gigante, também é contornada se falhar em um teste de resistência de destreza. Durante a duração do efeito, objetos e criaturas afetadas emitem luz fraca em um raio de 3 metros, que são 10 pés, e não podem se beneficiar da condição de invisível. Os testes de ataque contra uma criatura ou objeto afetado têm vantagem se o atacante puder ver, né, o alvo, no caso. Cara,
eu acho que esse fogo das fadas tá aqui, ó, pela fonte, ó, página 271 do livro do jogador, disponível lá nas regras básicas. Não tinha. Acho que assim, ou ele tinha, mas ele tá com o texto tão diferente que tá falando que só pertence agora a 2024, né? Porque eu lembro do Fairy Fire, eu acho, Fogo das Fadas, eu acho que eu lembro, tá? Mas acho que ele era só para um alvo, eu acho que era um alvo, não lembro agora. Gustavo, se puder me ajudar aí. Eu acho que ou ele é novo, ou ele sofreu uma alteração tão grande nessa área de efeito da magia. Pô, puta área gigante. Se atacar isso num grupo de inimigos ali, é poderoso pra caramba. Concentração com duração até 1 minuto, apesar de não causar dano, vai dar vantagem para todo mundo poder fazer um ataque. Então, achei muito, muito bom. Tá? Quais são as classes? O Bardo e o Druida. Bardo e Druida. Não tem clérigo, não tem mago, não tem feiticeiro. Agora, na subclasse, será que ajuda? Ó, o bruxo, arquifada tem. O bardo do conhecimento tem. Clérigo da luz faz sentido, né? Também tem. O patrulheiro... Não, ia falar do guardião do enxame, não. Não, nem tem isso aqui no D&D 2024. É isso, falei todos já. Gustavo adicionou aqui no chat. Eu acho que continua igual. Não usava esse aí muito, não. É que eu esqueço da leitura da descrição. Então eu não sei se ela melhorou ou não, mas lendo agora me parece bem bacana, bem boa. Mas se você estiver sozinho, não serve. Ela é eficiente se estiver em grupo, né? Como é para ser o RPG, né? Beleza, vamos para mais uma aqui. Esse aqui é a tradução tá errado, esse aqui não é possível. Parafuso guia, deixa eu ver qual que é em inglês aqui. Guiding Bolt. É o raio guiado, tá? Tá, o raio guiado tem um tempo de conjuração, nível 1, né? Tempo de conjuração, ação, uma evocação, alcance de 120 pés, componentes verbal e somático, duração 1 rodada. Você lança um raio de luz em direção a uma criatura dentro do alcance. Faça o ataque mágico à distância contra o alvo. Se acertar, ele sofre 4d6 de dano radiante, uma pancada aqui. E a próxima jogada de ataque feita contra ele antes do final do seu próximo turno terá vantagem. Porque ele fica... Acho que ele fica conectado, talvez? Acho que não, né? Não falou que está conectado, né? Mas vai ter vantagem. Por isso que dura uma rodada. Então, se você fizer um próximo ataque na próxima rodada, vai ter vantagem. Usando o espaço de magia de nível superior, então o dano aumenta em 1d6 para cada nível de espaço de magia acima de 1. Legal. E esse aqui é uma magia de clérigo, só de clérigo, da classe clérigo. As subclasses, talvez, o bruxo celestial participa, ele pode fazer também. O druida das estrelas, que faz sentido, né? Parece um raio de estrela isso aí. O bardo do conhecimento também. O paladino da glória, olha só. Não esperava por essa. Porque é uma magia de clérigo, né? Tá no paladino também faz sentido. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O clérigo da guerra também está aqui na lista do Five Tools do site. E é isso. Gostei, bacana. Essa magia já existia, Guiding Bolt. Mas acho que... Ela sofreu alteração? Acho que não. Acho que é a mesma coisa. Vamos para a próxima. O Relish Rebuke, Repreensão Infernal. Isso aqui é bacana, aquela magia famosa de bruxo, né? Ela é uma evocação de nível 1. Tempo de conjuração é uma reação que você usa em resposta a sofrer dano de uma criatura que você possa ver até 18 metros de você. Ou seja, você vai fazer fora da sua vez, como uma reação. Alcance 60 pés. Componentes verbal e somático. Duração instantânea. A criatura que lhe causou dano é momentaneamente envolvida por chamas verdes. Ela deve fazer um teste de resistência de destreza, sofrendo 2d10 de dano de fogo em caso de falha, ou metade desse dano em caso de sucesso. Legal. E usando um espaço de magia de nível superior, o dano aumenta em 1d10 para cada nível de espaço de magia acima de 1. Acho que essa aqui é uma magia de bruxo que todo mundo pega, né? Da mesma forma que pega lá a explosão mística, o raio místico, eu acho que todo mundo pega Relish Rebuke para você aproveitar bem a sua reação, né? Não tem por que não pegar esse aqui como bruxo, né? É muito boa. É bem versátil.
Subclasse, acho que não tem, né? Não vai ter subclasse agora nos livros. Só tem o livro do jogador 2024 até agora, então não tem subclasse ainda, né? Próxima magia de nível 1, evocação. O famoso míssil mágico. Será que ele mudou? Acho que não, é muito clássico para alterar ele, né? Tempo de conjuração ação, alcance 120 pés, componentes verbal e somático, duração instantânea. Até aqui não mudou nada. Você cria 3 dardos brilhantes de força mágica, igualzinho, não mudou nada. Cada dardo atinge uma criatura à sua escolha que você possa ver dentro do alcance. Um dardo causa 1d4 mais 1 de dano de força, que é o force, né, de energia, ao seu alvo. Os dardos atingem simultaneamente e você pode direcioná-los para atingir uma ou várias criaturas. Não mudou nada. E usando o espaço de magia de nível superior, a magia cria um dardo adicional para cada nível de espaço de magia acima de 1. É isso. E classe feiticeiro e mago apenas. Subclasse. Será que tem alguma subclasse aqui no meio? Ah, o ladino trapaceiro arcano. Faz sentido, né? Arcano, não tem no nome. O bardo do conhecimento também. O guerreiro cavaleiro arcano também. E o mago evocador, que é outra subclasse. Próxima magia. Voltando para os golpes lá do paladino, o golpe incandescente, que é o Shearing Smite. Shearing Smite. Ai, caramba, o inglês meu. S-E-A-R-I-N-G. Shearing Smite. Acho que é assim que fala. Posso estar falando errado. Evocação nível 1. Tempo de conjuração. Ação bônus vai ser o mesmo tempo lá dos outros golpes, né? Ação bônus, que você realiza imediatamente após acertar um alvo com uma arma corpo a corpo ou um ataque desarmado. Alcance próprio, componente verbal, duração 1 minuto, e aí... dura 1 minuto. Ao atingir o alvo, ele sofre 1d6 de dano de fogo adicional do ataque no início de cada um de seus turnos até o término da magia. Caramba! O alvo sofre 1d6 de dano de fogo e então realiza um teste de resistência de constituição. Em caso de falha, a magia continua. Em caso de sucesso, a magia termina. Que legal, você basicamente ateia fogo no seu alvo atacando e ele pode tentar resistir esse fogo apagar, que é mágico, né? Usando um espaço de magia de nível superior, todo o dano aumenta em 1d6 para cada nível de espaço de magia acima de 1. Legal. Eu não sei se tinha esse golpe antes do paladino usando o slot de magia e não usava ação bônus. Não sei. Se o Gustavo puder me falar, Gustavo, você me ajuda, mas eles estão usando a mesma mecânica de ativação para todos os golpes, né? Todos os smites. E falando em smite, vamos para o próximo smite aqui. Pera um pouquinho. Além da classe de paladino, alguma subclasse? Subclasse? Não tem subclasse. Então é isso mesmo. Próximo. E o golpe trovejante, que em inglês é Thunderous Smite. Beleza. Também do paladino, né? Uma evocação de nível 1, tempo de conjuração, ação bônus, que você realiza imediatamente após acertar um alvo com uma arma corpo a corpo ou um ataque desarmado. Mesmo tempo de conjuração. Alcance próprio, componente verbal, duração instantânea. Tá? Esse não fica por 1 minuto. Seu golpe ressoa com um trovão audível até 90 metros de você e o alvo sofre 2d6 de dano trovejante adicional do ataque. Além disso, então já é um dano bacana. Além disso, se o alvo for uma criatura, que já, na maioria das vezes vai ser, ele deve ser bem sucedido em um teste de resistência de força ou será empurrado 3 metros para longe de você e ficará caído. Legal, bacana. Usando o espaço de magia de nível superior, o dano vai aumentar em 1d6 para cada nível de espaço de magia acima de 1. Legal? Esse não tem muito o que falar, né? Próximo. Indo para a penúltima magia de evocação de nível 1, Onda de Trovão. Como é que chama? É o Thunder Wave. Onda de Trovão, exatamente. Tempo de conjuração, ação, alcance próprio, componentes verbal e somático, duração instantânea. Você libera uma onda de energia trovejante, cada criatura em um cubo de 4,5 metros, 15 pés, né, 15 por 15 por 15, originado de você, deve fazer um teste de resistência de constituição. Em caso de falha, a criatura sofre 2d8 de dano trovejante e é empurrada 3 metros, 10 pés para longe de você. Em caso de sucesso, a criatura sofre apenas metade do dano.
Isso aqui não mudou. Além disso, objetos soltos que estejam inteiramente dentro do cubo são empurrados a 3 metros de distância. E um estrondo ensurdecedor é audível a até 90 metros de distância. Aqui continua exatamente a mesma coisa, né? Usando o espaço de magia de nível superior, o dano aumenta em 1d8 para cada nível de espaço de magia acima de 1. A vantagem dessa magia, claramente, é 1. Você pode fazer ela com criaturas perto de você. 2. Ela é em área. 3. Ela causa 2d8, então um bom dano em área, em várias criaturas, e ainda empurra as criaturas para trás, né? Que falhar no teste ali. E em caso de sucesso, a criatura sofre apenas metade do dano. E ainda se a criatura passar no teste, ela sofre metade do dano. Então é uma ótima magia essa aqui, muito, muito versátil para várias situações, causa dano em área e principalmente em combate corpo a corpo, coisa apertada, alguém que foi para cima de você, solta uma onda de trovão e afasta a galera. Eu acho bem boa isso aqui. E para fechar, Raio de Bruxa, Witch Bolt, evocação nível 1, tempo de conjuração, ação, alcance 60 pés, componentes verbal, somático e material, e o material é um galho atingido por um raio específico, mas se tiver o seu foco arcano, pode ignorar esse material. Duração, concentração até 1 minuto. Um feixe de energia criptante dispara em direção a uma criatura dentro do alcance, formando um arco. Esse aí que conecta, legal. Formando um arco contínuo de relâmpagos entre você e o alvo. Faça um ataque mágico à distância contra ele. Se acertar, o alvo sofre 2d12, caraca, de dano elétrico. Tá, então aqui já está garantido, né? Em cada um dos seus turnos subsequentes, está mantendo a concentração da magia, você pode usar uma ação bônus para causar 1d12 de dano elétrico ao alvo automaticamente. Mesmo que o primeiro ataque tenha errado. Olha que legal, que massa. Será que sofreu melhoria essa magia aqui? Eu não me lembro dela ser bacaninha assim. O feitiço termina se o alvo sair do alcance do feitiço, 60 pés, né? Não é tão longe assim, ou se estiver totalmente protegido por você. Coberto, né? Você não conseguir enxergar ele. Perfeito. Usando um espaço de magia de nível superior, o dano inicial aumenta em 1d12 para cada nível de espaço de magia acima de 1. A minha dúvida é se aumenta 1d12 em tudo, né? Até esse dano elétrico que você usa ação bônus, provavelmente. Legal, bacana. O Gustavo só está acrescentando aqui, ó, o golpe incandescente, que é aquele golpe do paladino que incendeia, né, o alvo. Já era ação bônus de 2014, pelo que eu me lembro. Eu não lembro. Legal. Quais são as classes, então, do Raio da Bruxa? O feiticeiro, o bruxo e o mago. Legal. Subclasse? Tem subclasse. Ladino, trapaceiro arcano, bardo do conhecimento, guerreiro, cavaleiro arcano, o mago evocador. É esse. Fechou? É isso, pessoal. Tá aqui todas as magias, 22 magias eu li agora, nessa mais de 1 hora de episódio. E vamos lá pro... tem mais coisa aqui do Gustavo, ó, antes de fazer o fechamento, ó. Raio da Bruxa, antes, se errasse, não dava dano, não. Agora tá melhor. Legal. Que bacana. Então é isso, pessoal. Vamos lá pro encerramento comigo. Me acompanhe, então. Simbora. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D. Não deixe de deixar o joinha, de compartilhar se gostou. Se inscreve aí no canal. Nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e o Blue Sky. Digita RPG Next que vai aparecer, beleza? E eu vou deixar aqui a enquete falada, depois eu jogo nas redes sociais também. Vai estar a enquete no Telegram, no grupo dos padrinhos do WhatsApp e no YouTube, tá? Qual é o seu foco ao escolher magias de evocação no nível 1? Dano em área para limpar o mapa, tipo Burning Hands, Thunder Wave, essas coisas. Magias, né, para potencializar ataques armados, como Divine Smite, Shearing Smite. Debuff e vantagem para o time, o Fairy Fire, o Guiding Bolt. Ou dano focado à distância. Quanto mais distante, melhor. Chromatic Orb, Magic Missile, para ficar o mais longe possível. Deixe sua resposta que eu trago no próximo episódio. E falando em próximo episódio,
não perca o episódio 331, que eu vou trazer as 21 magias de evocação dos níveis 2 a 4. Não vou conseguir terminar as magias de evocação. Tem muita magia para poder ler ainda, beleza? É isso, muito obrigado, um abraço, falou Gustavo, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.